mais um vídeo de Game of Thrones. Estamos aí seguindo na crescente da família Targaryen, que não acaba nunca, mas que vocês estão gostando, pelo visto, né? E hoje nós vamos falar do Aerys Targaryen, o filho do Jaehaerys e todos os seus descendentes, que vocês devem lembrar que ele é papai de Daenerys, né? E o Aerys ficou conhecido como Rei Louco, mas ele não era louco sempre. Ele era um cara até que promissor. A gente vai contar desde o comecinho da história dele. Bom, o pai dele, Jaehaerys, morreu com 3 anos de reinado, ele já foi pro saco, e o Aerys ainda era muito novo, ele tinha só 18 anos quando ele foi coroado. Ele era um cara super que gostava de música, gostava de festa. Ele gostava de baile de máscaras, olha que fofo. E ele era BFF do Tywin Lannister, os dois se conheceram quando eles eram novos. Eles viraram BFF porque o Tywin morava lá em Porto Real, ele era pajem. E eles também tinham um terceiro amigo que era um pouquinho mais novo que eles, que era o Steffon Baratheon, que é pai de quem? Do Robert. O Steffon, ele tem Targaryen na família, ele era primo do Aerys, e aí por isso eles já se conheciam antes até, e aí virou esse trio calafrio aí que minha mãe fala. Eles três eram inseparáveis, eles faziam tudo juntos, e quando teve a Guerra dos Reis das 9 Moedas, eles foram lutar junto na batalha, e aí eles ficaram mais amigos ainda, porque acho que na guerra, né, as emoções são fortes. Como a gente falou no vídeo anterior, ele foi obrigado a casar com a irmã dele, a Rhaella Targaryen, porque o pai dele, o Jaehaerys, tinha ouvido uma profecia de que o príncipe que foi prometido, aquele herói lá do vídeo do Azor Ahai, vejam o vídeo do Azor Ahai, sairia da linhagem que surgiria entre Aerys e Rhaella. Então eles não queriam, mas foda-se, casa aí os dois. E eles já tinham tido o filhinho Rhaegar antes do Aerys ser coroado mesmo. E todo mundo achava que eles ainda iam ter muitos filhos, porque eles eram super jovens ainda. Então eles eram um casal super promissor. E aí, ele foi coroado, então ele já era casado, já tinha o Rhaegar e foi coroado lá em Porto Real. Quando ele foi coroado, todo mundo falava que talvez ele até pudesse chegar a ser Aerys o Grande, Aerys o Sábio. E ele queria ser isso, ele queria ser o maior rei que o Westeros já tinha conhecido. Só que a primeira coisa que ele fez depois que ele virou rei não foi muito sábia, né? Ele pegou e tirou todo mundo que tava lá na corte, que trabalhava, o mão do rei. Todo mundo era gente mais velha, com experiência. Algumas dessas pessoas já vinham desde o reinado do avô dele, então era gente que tava ali, que tinha experiência. Aí ele foi, tirou todo mundo e colocou um monte de gente jovem, mais ou menos da idade dele. Só porque ele quis. Isso foi uma besteira, mas teve um lado bom, que foi nomear o Tywin Lannister como mão do rei. Ele foi o mão do rei mais jovem a ser nomeado até agora, pelo menos na história de Westeros, e ele foi um ótimo mão do rei. Foi a única coisa sábia que o Aerys fez. Ele tirou um cara que era bom, mas ele colocou outro que também era muito bom. Nessa época já tinha acontecido as chuvas de Castamir, que é aquela história que a gente contou no vídeo dos Lannisters, que tá linkado aqui embaixo, que ele dizimou 2 famílias inteiras. Então ele já tinha comprovado que ele era um cara bom, que ele sabia o que ele tava fazendo na guerra e tudo mais. E o Aerys, nessa ideia de ser o maior rei de todos os tempos, ele tinha uns projetos que não eram muito factíveis, assim, não dava muito pra fazer. Ele queria fazer uma segunda muralha perto da muralha lá no norte. Ele queria construir uma outra muralha e falar que as terras entre as muralhas eram dele. Tipo, era pra isso. Né? E tem outra também que ele queria fazer uma cidade completamente de mármore, porque um dia alguém falou que Porto Real fedia. Ele, não, mas se fizer de mármore não vai feder. Ele falou que a cidade ia ser toda branca ali. Só que da mesma forma que ele criava o projeto, ele desistia deles, então ele tinha vários projetos e ele não fez nenhum deles. Ele se entediava muito rápido com tudo, então nada disso aconteceu. Apesar de todos esses projetos meio bizarros do Aerys, o governo tava indo bem porque o Tywin era muito foda, ele sabia muito bem lidar com política, lidar com dinheiro. Ele foi lá com o Banco de Bravos, que tipo são os caras que são do mal. O Banco de Bravos, se você tá devendo pra eles e não paga, eles financiam seus inimigos pra eles te derrubarem. E o Tywin foi lá negociar, não deu muito certo, então ele resolveu cobrir a dívida da corte com o dinheiro da família Lannister. Então a partir daí, o rei tava devendo a família Lannister e não mais o Banco de Bravos. Então ele tipo se fudeu um pouco pra resolver um problema do reinado. O cara tipo era bom. O Tywin diminuiu os impostos, as taxas, então ele tinha uma boa relação com os comerciantes. Ele construiu mais estradas, fez uma coisa melhor com o comércio das cidades livres, teve uma relação melhor com as cidades livres, puniu vários bandidos. Tipo, tinha padeiro que colocava serragem no pão, aí ele ia lá e punia bem severamente essas pessoas. Então o povo gostava dele e os ricos também, porque eles eram os comerciantes. Então o Tywin tava agradando todo mundo. Ele era justo, era inteligente, e o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar que quem governava na verdade não era o Aerys Targaryen, mas era o Tywin Lannister. Mas não deixa o Aerys ouvir isso, porque ele não ia gostar nada, porque ele começou a ficar sabendo das que as pessoas estavam falando isso e ele não tava gostando. E aí, ouvindo esse tipo de coisa, o Aerys começou a ficar mais caprichoso, vamos dizer assim. Ele
tinha lá as coisas de rei dele, tipo, quero tal coisa, quero porque eu quero, sabe? Ele era um pouco instável, mas até então todos os reis, nenhum rei era 100% normal. Por mais que o Aerys Targaryen fosse casado com a Rhaella, ele tinha vários amantes e ele ficava se engraçando pras damas de companhia da rainha e ela ficava puta. Então ela não ligava muito pras amantes dele, porque assim como ele se entediava dos seus projetos, ele se entediava das amantes. Então até aí tudo bem. Só que as damas de companhia era diferente. Pô, as damas de companhia é tipo suas amigas, as pessoas que ficam andando com você o dia inteiro. E aí, tipo, seu marido vai vir pegar suas amigas? Tipo, não. E a Rhaella tava tendo vários abortos espontâneos, teve vários filhos natimortos. E é foda, porque tem muita pressão pras mulheres da alta sociedade de Westeros terem mais herdeiros. Porque nem sempre o único herdeiro basta, porque às vezes ele morre em batalha, às vezes ele tem uma doença. Então ela precisava ter mais filhos, e mais filhos homens. E era uma puta pressão. A coitada tava lá tentando, mas não conseguia mais engravidar direito. Não, ou ela nascia bebê morto. Teve até bebê que nasceu e durou, tipo, 6 meses, aí morria. E aí o Aerys achava que ela tava tendo todos esses problemas pra engravidar porque ela tava sendo infiel a ele. Porque o homem nunca pensa que ele pode ser o problema, né? Tipo, não, mas Imbecil. ela deve estar engravidando de outros caras que não tem uma semente forte que nem a minha. E ele ainda falava assim que os deuses não iam deixar um bastardo ascender ao trono, e era por isso que os bebês todos morriam. Só que não, né? E ele ficou tão nessa noia de que ela tava traindo ele, que ele trancou ela na Fortaleza Vermelha e botou 2 septãs pra ficar ao lado dela 24 horas por dia pra vigiar, pra garantir que ela não traísse ele com ninguém. E aí, enquanto isso, o Tywin casou-se com a Joanna Lannister, que a gente já contou lá no vídeo dos Lannister. E aí, logo depois que eles casaram, ela já ficou grávida e teve gêmeos. Quem são esses gêmeos? Jaime e Cersei. E o Aerys ficou com invejinha, né? Como Porque assim? eu nasci logo Tem, 2. Filha da puta, eu não consigo ter nenhum direito, você nasce logo 2. E aí o Aerys ficou falando que ele casou com a mulher errada, acho que casei com a mulher errada. Pô, sacanagem, coitada da rainha, tá lá tentando ter filho. E ainda falou pro Tywin levar as crianças quando eles tivessem uma idade adequada, levar as crianças lá pra Porto Real pra dar um rolê e levar a mãe deles junto, porque fazia tempo que ele não via o rosto dela. Aí o pai do Tywin, o Tytus, faleceu e o Tywin foi pra Rochedo Casterly pra cuidar, porque tem que ver quem vai ser o novo Lorde, blá 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 blá. E aí o Aerys foi com ele pra Rochedo Casterly. Eles ficaram governando Porto Real de Rochedo Casterly durante meio ano, mais ou menos. Só que quando isso aconteceu, a Joanna Lannister não pôde ir porque ela tava grávida. Era uma menininha que ia chamar Shaina, mas ela morreu. Então ela não pôde ir, então o Aerys e ela não estavam juntos nessa época. Quando eles voltaram, todo mundo pra Porto Real, a amizade do Aerys e do Tywin já tava bem abalada. Ele já tava meio puto. Tudo que o Tywin sugeria, ele fazia o contrário. Teve um dia que ele aumentou os impostos, aí as pessoas ficaram putas. Ele falou, não, tinha sido o Tywin, mas ó, tô baixando os impostos, sabe? Sendo que não foi o Tywin, foi ele. Basicamente, ele descobriu que as pessoas falavam que o Tywin governava e ele queria dar uma humilhada no que ele chamava que era servo dele. Ele começou a falar que o Tywin não era mais amigo, era um servo dele, porque ele trabalhava pra ele. Aí teve um torneio pra comemorar 10 anos de reinado e a Joanna Lannister foi pra Porto Real e levou os filhos, finalmente. Eles estavam criancinha e o Aerys já nessa altura do torneio já estava bebaço e fez uns comentários bem desagradáveis pra Joanna. Ele chegou até a perguntar pra ela se amamentar os gêmeos tinha estragado os belos seios que ela tinha. Empinados e orgulhosos. Isso é coisa que você se faz, gente? Não, cara, você pode ser o rei, mas você continua sendo babaca. Aí, claro que o Tywin ficou completamente humilhado com essa idiotice que o Aerys falou. E no outro dia de manhã ele tentou entregar o cargo. Ele falou assim, não quero mais, tô de boa. Só que o Aerys não deixou. E um tempo depois dessa treta aí, a Joanna teve um filho chamado Tyrion Lannister, que é o nosso querido Tyrion, mas que pro Tywin não era tão querido assim, porque ele nasceu como um anão e ele ficava puto por causa disso. Ainda mais quando ele era bebezinho, as pessoas achavam que ele era deformado. Eu acho que ninguém tinha noção direito que era um anão. Se bem que ser anão lá também já não é bom. Ele tinha um olho de cada cor, né, nos livros. E ainda por cima, a Joanna faleceu no parto. Existia a suspeita de que talvez o Tyrion seja filho do Rei Louco. E a gente fez um vídeo sobre isso. Durante esses encontros que eles tiveram, por exemplo, lá nesse torneio, ele pode ter estuprado ela ou alguma coisa assim do tipo e nascido Tyrion, enfim. Se quiser saber detalhes, veja o vídeo. O lance é que o Aerys, quando o Tyrion nasceu, falou que os deuses estavam punindo o Tywin pra ele largar de ser besta, pra ele ser mais humilde, porque os deuses tiraram uma bela flor da mão dele e colocaram um monstro no lugar. Ah, é lógico que a amizade acabou de vez, né? E mesmo com todas essas ofensas, o Tywin acabou continuando como mão do rei, sei lá por quê. E por que o Aerys deixou ele lá, se ele já não tava gostando mais dele? Tipo, tira o cara. Ele tava tão odiando o Tywin que agora todo mundo que comentava que o Tywin que governava ele não, ele ficava mais puto ainda. Sabe o Sir Ilyn Payne, que é aquele cara que é mudo na série, que é o executor do reinado, etc? Sabe por que ele é mudo? Porque ele falou merda, ele falou que o Tywin que governava no lugar do Aerys. Arrancaram a língua dele. Aí aconteceu uma coisa que talvez ia mudar tudo.
mas não mudou. A Raela teve um bebezinho que também chamava Jaehaerys, e aí o rei ficou muito feliz, ele ficou mais tranquilo, ficou mais calminho, até que o bebê morreu. E aí que ele ficou muito louco. Ele ficou achando que não é possível esse bebê ter morrido assim tão fácil. Foi a ama de leite que envenenou ele. E aí ele mandou matar a ama de leite. Não satisfeito, ele ficou imaginando que foi uma amante lá dele que tinha mandado envenenar. E ele pegou, matou a amante e matou a família inteira da amante. Depois de um tempo que isso aconteceu, ele ficou arrependido, não sei porquê. E aí ele foi lá no Alto Septão, ficou jejuando, ficou uns dias lá. E nesse dia ele prometeu que agora ele só ia ficar com a esposa dele, ele não ia ter mais amantes. Não sabemos se isso procede ou não, mas os deuses ficaram felizes, porque o Viserys nasceu. Logo em seguida o Viserys nasceu e aí o rei ficou mais tranquilinho. Era outro menino, né, o que era bom pra ser herdeiro, coisa e tal. Só que ao mesmo tempo ele não deixava ninguém encostar no Viserys, nem a própria Raela ele deixava chegar muito perto. E quando o leite dela secou, ele ficava pedindo pra aquele cara que fica provando comida real pra ver se não tá envenenada. O cara tinha que tomar leite do peito da ama de leite pra ver se ela não tinha passado veneno no bico do peito. E aí, com o nascimento do Viserys, o Tywin quis fazer um gesto de reconciliação e ofereceu um torneio lá em Lannisporto, lá na cidade dele, em homenagem ao nascimento do Viserys, e chamou todo mundo, todo o Westeros, o rei. Um torneio, ele ofereceu prêmios muito altos, então realmente ia ser um torneio pra honra do rei, pra honra do novo príncipe, né? O Aerys não queria muito ir a princípio, porque ele tava meio puto com o Tywin, mas depois ele falou assim, ah, beleza, eu vou. E ele levou o Rhaegar com ele, mas ele largou a Raela e o bebê, o Viserys, lá em Porto Real, porque tipo, o homenageado fica lá em Porto Real. E foi nesse torneio que a Cersei ouviu aquelas profecias da Meg e a Han, lembra? Lá no vídeo das profecias da Cersei. Foi um torneio meio importante, assim, pra formação de caráter da Cersei. E ela achava que ela ia ser prometida pro príncipe Rhaegar. Falaram pra ela naquele dia de manhã que iam anunciar o noivado dela de noite. Só que o Aerys simplesmente negou a proposta do Tywin de prometer a Cersei pro Rhaegar, porque ele achava que não era digno um dragão se casar com uma filha de um servo. Ele achava que não tinha nada a ver. E ele falou isso pro Tywin. Inclusive o Tywin também tinha oferecido o Jaime pra ser escudeiro do Rhaegar, que seria uma honra e tal. E aí ele também falou que não. Aí passou o torneio, beleza? E tinha uma cidade lá perto de Porto Real chamada Val do Ocaso, que foi muito importante no passado, já foi sede de reis, etc. Era rica, tudo. Mas com Porto Real ali do lado, eles meio que perderam a importância. E o Lord Darkling, que era responsável por Val do Ocaso, acabou caindo na conversa da esposa dele. Tipo, ela falou, você tem que fazer alguma coisa. E diziam que ela fez uma conversa de travesseiro pra convencer ele e tal, dessas coisas. Não sabemos se foi ideia dela ou não, mas ele criou um plano completamente idiota, colocou em ação. O que ele queria? Ele queria autonomia da coroa, ele queria ser tipo Dorne. E aí ele foi lá e pediu. E aí o que falaram? Não. Aí quando falaram não, ele pensou, tem um plano melhor ainda? Eu vou parar de pagar meus impostos e aí o rei vai vir aqui conversar comigo. Por que não, né? Ele chamou o Aerys pra ir lá em Val do Ocaso negociar o que o Tywin falou, não vá. E aí porque o Tywin falou não vá, ele fez o quê? Fez ao contrário, porque ele tava fazendo tudo ao contrário que o Tywin sugeria pra ele. E aí quando ele chegou lá, é óbvio que isso era uma armadilha. E aí prenderam o rei e mataram todo mundo que tava com ele. E aí, lógico, todo mundo ficou, oh meu Deus, sequestraram o rei, o que vamos fazer? O Tywin foi lá, juntou o exército dele, foi lá pra Val do Ocaso, cercou a cidade e falou, liberta o rei. Não tinha nem negociação. Ele não quis negociar, vamos fazer. Não, ele falou assim, liberte o rei, senão nós vamos entrar nessa cidade e matar todo mundo. E aí o cara falou, não, se você fizer isso, a gente vai matar o rei. Sei que eles ficaram nessa conversa aí durante meio ano. Enquanto isso, o Aerys estava lá preso. E todo mundo passando fome na cidade. É, porque logo em seguida, o Tywin cercou a cidade, então ninguém tinha como sair de lá. Então eles começaram a passar fome, não tinha mais nada na cidade. E o Tywin percebeu que o bicho estava pegando lá dentro e resolveu dar um ultimato. E falou assim, ou você libera o rei agora, ou nós vamos ter problemas e eu vou invadir e vou matar todo mundo. E o Lord Darkling falou, tá bom, se você fizer isso, matar todas as mulheres e crianças que você tá prometendo, eu mato o rei. E o Tywin, tudo bem, pode matar o rei, porque nós temos um rei muito melhor aqui fora. Ele não falou bem assim, mas ele, mais ou menos ele falou assim, tipo, ah, matando ou não, eu acho que ele não vai matar, mas se matar, o Rhaegar tá aqui, o Rhaegar vai ser um rei muito melhor. Tem gente que acha que o cara nunca ia ter coragem de matar um rei, então o Tywin tava blefando, mas tem gente também que acha que queria que o Aerys morresse logo e pronto. De qualquer forma, ninguém precisou matar ninguém, porque existia o Sir Barristan Selmy, que é fodão, ele é lindo, maravilhoso. Ele era conhecido como Barristan o Ousado, e não era à toa, porque ele se ofereceu pra entrar secretamente na cidade de Val do Ocaso e achar o rei e trazê-lo de volta. Ele basicamente se ofereceu pro Tywin e o Tywin falou, então tá, eu te dou um dia pra tentar e aí se você não conseguir a gente vai invadir e matar todo mundo nessa porra. Aí o Sir Barristan foi lá, escalou as muralhas da cidade com as próprias mãos, foi lá secretamente, encontrou o rei onde ele tava escondido. Dentro de uma cidade inteira, ele descobriu onde o rei tava escondido. Conseguiu resgatar o Aerys, matou geral que tava no caminho dele e saiu da cidade com o rei ileso. Ele tava, lógico, com um monte de cicatrizes emocionais, né?
Mas, tipo, não por causa do resgate do Barristan, foi por causa do que aconteceu antes. E aí, beleza, o rei foi resgatado, ficou tudo bem, sucesso. O rei voltou mega louco. E aí foi a partir daí que ele ficou, mais pra frente conhecido, né, como o Rei Louco. Foi aí que ele ficou doidaço. Ele mandou matar toda a família do cara, tipo, todo mundo que era mais ou menos parente dele, ele mandou matar, todo mundo, sério. A esposa do cara, ele mandou arrancar a língua e a genitália dela, antes de mandar ela ser queimada viva. E depois disso ele ficou super traumatizado, ele não queria mais nenhuma lâmina perto dele. As únicas lâminas que ele deixava eram as espadas da sua guarda real, que era pra sua proteção. De resto, não, porque também ele se cortava muito no trono de ferro, então dizem que pode ter sido por isso também que ele tava traumatizado. Eu sei que o cara tava loucaço. Pra vocês terem noção, ele não deixava ninguém nem cortar o cabelo dele, cortar as unhas dele. Ou seja, aos 33 anos ele já tava parecendo um velho decrépito, tipo, com aquele cabelão, com as unhas gigantes. Unhas grossas, amareladas, e meio horríveis. sujo, sabe? A aparência dele tava péssima e ele não saía da Fortaleza Vermelha mais. Ele não queria sair por nada. Ele não deixava ninguém tocar nele, pra vocês terem uma ideia. A partir daí ele ficou conhecido, né, como o Rei Louco, o Mad King, e também lá em Porto Real chamavam ele de Rei Ferida, porque ele vivia se cortando no trono de ferro. Foi nessa época que surgiu a obsessão dele pelo fogo. Ele queria chocar ovos de dragão, como meio que todo rei Targaryen quer chocar ovos de dragão, e obviamente ele também não conseguiu, mas foi nessa época que ele conheceu os piromantes, são aqueles caras que fazem o fogo vivo, lembra? Lá na Batalha do Água Negra, na segunda temporada, aquela coisa verde e tudo. O fogo vivo, ele ficou fascinado com essa substância, pelo menos ele não bebeu, que nem aquele cara que a gente falou no vídeo anterior. E aí ele já tava loucaço e ele começou a ficar muito desconfiado, inclusive até do próprio filho dele, o Rhaegar. Ele começou a achar que o Tywin tava tramando com o Rhaegar pra ele ser morto lá em Valdocaso, já que ele tava lá, por isso que eles falaram, ah, então mata aí, vamos ver se vocês matam. E aí ele tava achando que eles queriam mesmo que matassem pro Rhaegar ser coroado. E por que o Tywin ia querer isso? Porque a filha dele, a Cersei, ia casar com o novo rei, que era o Rhaegar. Então ele ficou achando que todo mundo tava tramando contra ele. Com essa paranoia, o Aerys chamou o outro BFF dele, o Steffon Baratheon, e mandou ele numa missão. Tipo, ele queria que o Steffon fosse lá, através do Mar Estreito, pra procurar uma mulher de sangue valeriano adequada pra casar com o Rhaegar. Porque lá nas Cidades Livres tem ainda uma galera que tem o sangue valeriano mais puro, principalmente em Lys, essas cidades assim, e aí precisava ter o sangue valeriano, já que o Rhaegar não tinha uma irmã pra ele se casar. Nessa época, como vocês lembram, muitos Targaryen se mataram, né, algum tempo atrás, e aí não tinha mais Targaryen sobrando pra casar. Nessa época, praticamente só tinham eles de Targaryen, então não tinha mais ninguém de sangue limpo, ideal pra casar, por isso que ele mandou o Steffon nessa busca. Só que ele não foi bem sucedido, ele não encontrou ninguém decente pra casar com o Rhaegar. E ainda, como a gente falou no vídeo da família Baratheon, na volta, o navio dele naufragou junto com a esposa dele, e aí o Robert, o Renly e o Stannis ficaram órfãos. O Stannis e o Robert assistiram o naufrágio com o pai dele e a mãe morrendo, tipo, eles morrendo lá e você aqui assistindo, e acho que por isso que eles também ficaram um pouco traumatizados. E aí o Aerys, lógico, tava paranoico, ficou achando que foi o Tywin que planejou esse naufrágio, que por causa do Tywin que ele não conseguiu achar uma esposa pro Rhaegar, enfim. E aí como ele tava achando que o Tywin que tinha planejado tudo aquilo, ele até pensou em tirar ele do cargo de mão de rei, mas ele pensou, meu, se ele matou até o Steffon, ele vai me matar também se eu tirar ele do cargo, então vamos deixar ele aqui de boa. E aí, se ele já estava louco antes, ele ficou mais louco ainda com a chegada de um outro personagem na corte de Porto Real, que era o Lord Varys. O Aerys trouxe o Varys lá de Pentos, importado. Importado, porque ele já tava fazendo fama de um cara foda em descobrir segredos, em vender e comprar segredos. Então ele trouxe pra virar mestre dos sussurros em Porto Real. E aí que ferrou. Que aí o Varys ficava colocando assim, não, estão falando que você, blá blá blá. O Varys ficou conhecido como Aranha, porque basicamente ele tinha informantes em Porto Real e no mundo conhecido inteiro, não era só em Porto Real, ele sabia de tudo que tava rolando no mundo inteiro e ele contava tudo pro Aerys, isso que deixava ele mais louco ainda, porque ninguém falava coisas fofas sobre ele. Nesse meio tempo, o Rhaegar tinha se casado com a Elia Martell, não conseguiram uma esposa de sangue valeriano, então acabaram fazendo essa aliança aí com Dorne, a gente contou no vídeo dos Martell também. Só que tava tão insuportável viver com o Aerys que o Rhaegar e a Elia se mudaram pra Pedra do Dragão, que beleza, é dos Targaryen, só que como príncipe herdeiro, seria legal se ele ficasse em Porto Real, na corte já. Só que nem dava, ele não tolerava o pai. Aí a gota d'água pra terminar essa parceria Tywin-Aerys foi quando o Aerys nomeou o Jaime Lannister parte da guarda real dele. E na verdade foi uma ideia da Cersei, porque ela não queria que o Jaime se casasse, queria que ficasse perto dela, etc. Ela tava morando lá em Porto Real nessa época com o Tywin. Só que o Tywin ficou puto. Ele não falou, né? Ele falou, que honra, valeu. Só que ele tava puto, porque o Jaime era o único herdeiro dele. Já que o Tyrion era um anão, deformado, tipo, o Tyrion não ia passar a linhagem. O Tyrion se tornou o único herdeiro, ferrou. Porque a Cersei não ia repassar o nome da família, porque quando a mulher se casa, ela pega o nome do marido, tanto que os filhos dela são Baratheon. Então o Tywin ficou muito chateado e pegou e falou assim,
Aerys, eu tô doente, eu tô mal, eu não quero mais ser mão do rei, vou voltar pra casa. E pegou a Cersei e foi embora, ou seja, o plano dela... Agora a gente vai fazer uma pausa no Aerys pra explicar o Rhaegar e também os filhos dele, porque o final da história de todos eles a gente vai contar no próximo vídeo, que é a rebelião do Robert. Então todas as histórias se encaixam em algum momento. O Rhaegar já tinha nascido antes do Aerys ser coroado, ele tinha nascido naquele desastre em Solar Estival, que foi quando o bisavô do Rhaegar resolveu chocar ovos de dragão e tacou fogo no castelo inteiro e todo mundo que tava lá morreu. Foi nesse dia que o Rhaegar nasceu. O Rhaegar era muito interessado em leitura, ele não se interessava muito por luta, por nada. Ele começou a se interessar por luta, por alguma coisa que ele leu, e meio que assim, parece que eu tenho que ser um guerreiro, vamos lá, né, vamos treinar. E ele ficou bom nisso, cara. Com 17 anos só, ele já foi nomeado cavaleiro. Ele era muito bom, mas ele não participava, assim, de tantas justas e tantas coisas. Mas quando ele participava, ele arrasava. E mesmo assim, ele não deixou de lado a parte sensível dele. Ele gostava de ir lá nas ruínas de Solar Estival, ficar lembrando da família dele, não sei o que. Ia com a harpa e ficava lá... Ele tocava a harpa, as mulheres ficavam loucas, choravam com as músicas sensíveis que ele tocava. Então ele era tipo o sonho de toda mulher. Era um cara bonitão, ele era guerreiro e ele era sensível também. Por causa de tudo isso, ele era muito popular com o povo, todo mundo amava ele. A Cersei diz que o Tywin sempre recebia o dobro de aplausos que o Aerys Targaryen recebia, só que isso não era nem metade dos aplausos que o Rhaegar recebia. Todo mundo amava o príncipe herdeiro. Ele tinha alguns BFFs na corte, mas o BFF mais BFF dele era o Jon Connington, que é um personagem que não aparece na série, mas que no livro ele até ganha uma certa importância depois. Dizem até que ele era apaixonado pelo Rhaegar, assim, tem algumas evidências, não sabemos. E o príncipe herdeiro também era muito amigo do Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, que é o melhor cavaleiro de Westeros ever. O Rhaegar teve 2 filhos com a Elia Martell, a Rhaenys e o Aegon, e talvez tenha tido um terceiro filho com a Lyanna Stark, mas isso é uma teoria, lógico. A gente vai falar mais detalhes de tudo isso que aconteceu com a Lyanna no próximo vídeo, e também a gente já falou em outros vídeos que a gente vai linkar tudo aqui na descrição. O lance é que ele teve 2 filhos reais, então nós vamos falar desses que nós sabemos que tem o sobrenome dele, que são a Rhaenys e o Aegon. Depois que a Elia teve esses 2 bebês, o mestre Pycelle falou que ela não podia mais ter filhos, porque ela ficou muito fraquinha, ela quase morreu no parto do Aegon, então eles recomendaram que ela não podia mais ter filhos. Agora nós vamos falar dos filhos dele. A Rhaenys, que era mais velha, tinha mais cara de Martell do que de Targaryen, então ela tinha os cabelos escuros, tudo. E aí quando o Rhaegar foi à corte apresentar ela pros avós, a rainha Rhaella pegou, tipo, ai que linda, minha netinha. Enquanto isso o Aerys ficou, nossa, ela tem cheiro de dorneza. Porque tem um preconceito com o pessoal de Dorne, que eles têm uma cultura meio diferente. E eles queriam manter a linhagem pura, aquela coisa que o Targaryen gosta, mas não rolou. Ela morreu bem bebezinha lá na rebelião do Robert, mas depois dela veio um irmãozinho que chamava Aegon, mais um. E o Aegon seria o herdeiro do Rhaegar, já que era o primeiro menino, né? Se ele sobrevivesse, fosse coroado, ele seria o Aegon VI. O Rhaegar achava que esse filho dele seria o príncipe que foi prometido, por causa de alguma profecia louca lá que ele leu. Veja no vídeo do Azor Ahai, que tá linkado aí embaixo. Ele foi concebido no dia que um cometa passou, então tinha tudo a ver com a história da profecia. Ele também morreu na rebelião do Robert, junto com a irmã dele. Mas teve um carinha que apareceu no 5º livro falando que ele é esse Aegon, e ele tem o nome de Jovem Griff. Esse personagem chega até a encontrar o Tyrion nos livros, mas na série ele foi cortado, a gente não sabe se ele vai aparecer, eu acho que não. Mas enfim, no livro ele encontra o Tyrion enquanto ele tá lá na jornada dele pelas cidades livres, não sei o que. Indo até Daenerys, né? E ele tá disfarçado, a ideia dele é meio que ir casar com a Daenerys pra depois invadir Westeros, etc. Mas tem várias teorias de que esse Aegon na verdade é falso. Ele conta que basicamente o Varys trocou os bebês, colocou um bebê qualquer no lugar dele e levou ele embora, escondeu, e aí ele cresceu e tudo mais. E aí o bebê qualquer morreu e o Aegon de verdade teria sobrevivido. Se vocês quiserem saber mais dessa história muito louca do barulho, a gente faz um vídeo separado porque é meio comprido. E aí tem os últimos Targaryen, que são o Viserys e a Daenerys. Os dois são filhos do Rei Louco com a Rhaella. O Viserys era criança quando rolou a rebelião do Robert, então o Rei Aerys mandou a Rhaella e o Viserys lá pra Pedra do Dragão pra eles ficarem longe de tudo aquilo. Só que a Rhaella foi grávida. Tava no comecinho da gravidez da Daenerys. E foi lá em Pedra do Dragão que a Daenerys nasceu. E a Rhaella, que sofreu tanto pra ter tantos filhos, não sei o que, acabou morrendo no parto da Daenerys, então foi o último parto que ela tentou. E quando a Daenerys nasceu, a rebelião do Robert já tava ganha, o Aerys já tinha sido derrotado, já tinha morrido tudo, e eles tiveram que fugir de Pedra do Dragão antes que o Stannis chegasse lá, a mando do Robert, pra finalmente matar os últimos Targaryens. E eles conseguiram fugir. O Sir William Darry levou eles pra Bravos, lá pra Essos, pra eles ficarem
bem longe de tudo aquilo, levou eles escondidos e cuidou deles a vida inteira até ele morrer. Só que quando ele morreu, a galera expulsou o Viserys e a Daenerys da casa, porque tipo, vocês estão morando aqui, vai embora daqui. E aí eles tiveram que fugir de novo. Eles tiveram que vender aos poucos todos os pertences deles pra conseguir sobreviver, e eles ficavam perambulando nas cidades livres, tanto porque não tinham grana, tanto porque às vezes o Robert mandava os assassinos atrás deles. Eles falavam que eram as facas, as adagas do usurpador. Ficavam tentando matar os últimos Targaryen, e por isso o Viserys ficou conhecido como Rei Pedinte, porque ele era herdeiro ao trono, mas ele não tinha dinheiro nenhum, ele tinha que ficar pedindo abrigo na casa das pessoas. O Viserys era um mala, como a gente viu na série, e ele começou a maltratar a Daenerys porque ele falou que a mãe deles morreu por causa dela. Então ele começou a colocar toda a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo na Daenerys, começou a tratar ela mal, falava pra ela assim, você não vai acordar o dragão, senão você vai ver se você vai acordar o dragão. O dragão, tipo, ele. Ele achava que ele tinha direito ao trono de Westeros, então ele tratava todo mundo como se fosse, tipo, como se ele realmente fosse rei, e achava que as pessoas tinham que fazer tudo que ele mandava, só que não. Lá em Pentos, o Viserys e a Daenerys conheceram o Magister Illyrio Mopatis, que é um cara rico pra caramba, e que tava disposto a apoiar os dois, ou pelo menos a gente não sabe muito bem os planos do Illyrio, né? Nos livros ele fala que ele quer que a Daenerys seja rainha pelo bem de Westeros e coisa do tipo. E Mas ele não dá pra acreditar nele, ele é muito traiçoeiro. Mas enfim, ele casou a Daenerys com o Khal Drogo, e aí o resto da história meio que vocês já sabem, o Viserys morre com o Khal Drogo lá jogando cauda de ouro na cabeça dele. Aí a Daenerys engravida do Khal Drogo, perde o bebê naquela coisa da Mir Masdur, etc. Então, a princípio, a Daenerys é a última Targaryen, já que o Maester Aemon morreu recentemente lá na série, tadinho Maester Aemon. E tinha muita gente que nem sabia que ele era Targaryen também, verdade. Ele era meio escondido. É, porque quando você vira Maester, você abre mão do seu nome de família, então também ele não poderia prolongar a família de qualquer maneira. E o sobrenome Targaryen meio que foi extinto, porque a Daenerys não passaria esse sobrenome, teoricamente. Mas se ela for rainha, ela pode mandar todo mundo. É, exato. Ela faz o que ela quiser, exatamente. E também, se esse Aegon aí for verdadeiro, pode ser, os dois podem se casar, etc. Tem várias especulações a respeito. Ela ficou com essa vontade de ser rainha de Westeros porque o irmão dela tinha essa vontade e meio que passou isso pra ela, porque ela nunca nem foi em Westeros depois que ela nasceu. No próximo vídeo a gente vai continuar a história que a gente parou do Rhaegar e do Rei Louco, que são alguns dos personagens mais importantes da rebelião do Robert. Então no próximo vídeo a gente vai mesmo falar o que eles fizeram na rebelião do Robert, como que eles causaram essa rebelião e causaram o fim da dinastia Targaryen depois de 300 anos que eles estavam dominando Westeros. Essa história vai começar com um torneio de Harrenhal e também com uma divisão que existia entre a galera que apoiava o Aerys e a galera que apoiava o Rhaegar. Então é isso, então siga lá o canal da Miriam, o próximo vídeo vai sair lá no canal dela e aqui no meu você também tem que estar inscrito pra não perder nada de Game of Thrones. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até o próximo vídeo. Tchau. Ficou longo!